das famílias mais notáveis que desde o início vem ajudando e evidenciando situações problemáticas das mazelas sociais do município de Padre Paraíso. Irmãos educadores e políticos fizeram grande participação no desenvolvimento de indivíduos e organizações do município. Em memória, prevalece ainda hoje a luta que os Vianas ajudaram a manter nessas terras. Meu nome é Marisa Viana de Souza. Eu sou nascida em Padre Paraíso, sou filha de Mônica Francisca de Souza e Alcides Viana de Souza. Eu nasci aqui em Padre Paraíso, sou a 8ª filha, quer dizer, a caçula de 8 irmãos. Foi desde criança, primeiro porque minha mãe sempre foi uma mulher de muita fé e ela sempre assumiu na igreja um papel de, como se diz, missionário, sem leigo, uma missionária leiga, sem ter vínculo, como se diz, de hierarquia dentro da igreja. Minha mãe foi catequista, né, e ela sempre criou a gente dentro das normas cristãs, né, católica, mas dentro da norma cristã. Na nossa família, todo mundo foi batizado com um mês, depois de um mês de nascido, era batizado. Os mais velhos foram todos crismados, assim que batizava. Eu fui a única que fui crismada depois de 15 anos, que eu fui crismada aqui na igreja depois de um tempo, né? Fiz o catequese de crisma. Mas mãe sempre criou a gente assim, dentro das normas da igreja. E minha mãe, ela tinha esse compromisso, essa preocupação com o social. Todo mundo que ela tinha acesso procurava por ela para pedir ajuda. De alguma forma, ela estava sempre disposta a ajudar. Aqui em minha casa, graças a Deus, ela nos ensinou que ninguém era diferente de ninguém, que todo mundo era igual. Minha mãe, quando ela dava catecismo, eu fiz preparação de primeira Eucaristia, ela foi minha catequista, porque ela recebeu uma missão, porque minha irmã trabalhava com as mulheres marginalizadas, com a pastoral da mulher marginalizada, e o bispo encarregou, numa época que ele veio aqui, quando ele foi conhecer a pastoral da mulher marginalizada aqui em Padre Paraíso, dentro no lugar onde as mulheres reuniam, ele só foi lá se tivesse casais daqui da cidade para ir com ele, porque sozinha, só com a pessoal da igreja, só com a irmã e com o Sônia e Deus, ele não iria. Então, ele convidou os casais que ele acreditava, porque minha mãe fez cursílio, junto com um grupo de casais daqui da cidade. Então, ele conhecia na época quem era mãe, pai. Então, ele foi escolher mãe para catequizar os filhos das mulheres da zona. E o catecismo era aqui em casa. E eu fiz catequese junto com eles, que mãe era catequista e mãe. E eu junto com as crianças de lá. E aí eu fui catequizada. Então eu falo assim, eu via em mãe essa preocupação de estar envolvendo no social, e mãe em momento algum ela negou a fazer isso. Foi crianças que foram batizadas, que fez primeira comunhão, entendeu? Na época foi um trabalho maravilhoso. O pai sempre aceitou. É claro que conhece, né? Aquela coisa, ela chegava até a falar assim, que devia ter sido irmã, em vez de ter casado, devia ter sido irmã. Ela doava mesmo o trabalho dela para os outros. O tempo dela, se ela pudesse, ela estava se ajudando as irmãs, que em Padre Paraíso tinha as irmãs da Providência de GAP na época, e ela ficava mais elas, para baixo e para cima, fazendo trabalho social. Minha mãe, junto com a irmã Zilda, irmã Anitta, irmã Nésia, todas as irmãs que moraram aqui daquela congregação naquela época, tinha muito envolvimento aqui em casa com ela. Eram as prostitutas. Eram mulheres que viviam da profissão, prostituição. Elas tinham isso como uma profissão, porque era o meio de sobrevivência delas, entendeu? E essas mulheres eram muito realmente torturadas, maltratadas, tanto que minha mãe virou comadre de muitas delas. Teve crianças que foram batizadas em casa para sobreviver, para não morrer, neném, bebezinho. Mãe mesmo foi madrinha de vários deles para não morrer. Trazia aqui para poder mãe conseguir ver se batizava para não morrer, entendeu? Mãe virou comadre dessa. Não, assim, se era mal vista, a gente não preocupava, ela nunca preocupou com isso. Pai também não, porque por pai ser uma pessoa do comércio, então ele tinha contato já com muita gente dessa vida, da sociedade, tanto com a sociedade que se diz, né, alta sociedade, quanto os mais simples. Então meu pai tinha essa convivência e ele tratava todo mundo com igualdade, não tinha diferença. Então essas mulheres tinham acesso à loja, tinha comadre dela, que era
de confiança para ele, né, para ela e tanto para ele, confiava nele, tudo, entendeu? Coisa de dinheiro, banco, esses trem que precisasse, era ele que eles pediam para ele. Não tinha, pai nunca discriminou nesse sentido. Todo mundo era tratado com igualdade. Era porque Sônia, irmã Nésia, conhecia esse trabalho da mulher marginalizada desde lá de Teoflotone, que existia um trabalho com a irmã Zoé sobre essas mulheres, né? A marginalizar. A irmã Nésia chamou Sônia, Sônia, vamos fazer se a gente trabalha essas meninas aqui, pelo menos com conscientização sobre a questão de saúde, né, delas, se preocupar com a saúde delas, o direito delas, porque naquela época essas mulheres eram muito maltratadas, elas eram obrigadas a lavar a farda de policial, elas apanhavam, entendeu? Elas eram tratadas como se fossem pessoas de sem valor nenhum. Elas não podiam frequentar a rua aqui, entendeu? Porque era senão os maridos, né, das esposas não podia deixar, elas não poderiam ser vistas aqui na rua, que poderia encontrar e ter desavença, não acho que nesse sentido. Só que elas eram tratadas realmente com desrespeito, totalmente, entendeu? Tinha mulheres até ferradas, como se fosse animal. Tinha dono, né? Considerado dono. E as donas das casas usavam isso, as que eram donas das propriedades, aproveitavam essa situação para explorar mais ainda elas. Neuza com Sônia abraçaram essa causa lá e Libera, lá embaixo. Libera era uma mulher lá do Córrego do Bem, uma senhora que era agente de saúde, de confiança. Ela tinha conhecimento, então ela fazia partos lá na zona. Só trazia no hospital para poder ou cortar o embigo, que para não deixar, e para ver se tinha algum problema com a criança, ou quando a mulher estava com hemorragia. Mas ela mesma fazia os partos, ela cuidava das crianças, curava os embigos dos meninos. Então Libera também foi uma mulher muito importante na história das pastoral da mulher marginalizada. Essas meninas, por elas terem sido tão maltratadas, Irmã Nésia preocupou com isso. Então Irmã Nésia falou assim, nós temos que fazer alguma coisa para tirar essas mulheres da exploração. Não pode continuar acontecendo. E existe uma pastoral já no Brasil a respeito disso. Aí começaram a pensar no local para começar a reunir elas para poder dar instrução sobre saúde, sobre proteção, sobre como elas se prevenir contra as doenças sexualmente transmissíveis. Temizão tinha uma casinha na rua Juca de Mato, uma casinha pequenininha, e ela queria vender essa casa. Só que não tinha dinheiro. O que elas fizeram? Sônia, Neuza, Irmã Nésia, organizaram um show de calouros e trouxe um coral lá de Araçuaí, chama Trovadores do Vale, para vir dar um show aqui, lá no cinema, na época, para conseguir o dinheiro para comprar essa casinha. Aí que comprou aquela escolinha que é chamada hoje a Casa Rosa, onde que tem a menina dança, era lá que funcionava, que era chamada Escolinha de Libera. E quando as meninas, os estagiários de medicina também estavam fazendo um trabalho bonito, na época eles iam lá dar palestra para essas meninas, os dias que marcados. Quando isso acontecia geralmente à tardinha. E de manhã, de manhã e à tarde funcionava o quê? A escolinha que dava comida para as crianças, filhas dessas mulheres que ficavam lá na zona. E algumas crianças do bairro, né, que estudavam junto. Aí chamava Escolinha de Libera. A zona é na rua Santo Antônio, na rua de trás da Juca de Mato, antes da Juca de Mato, lá no bairro. Aí que a questão é muito social mesmo, é questão por quê? Tinha meninas que entravam numa vida sexual muito novas e os pais não tinham consciência de que realmente está acontecendo na vida de um adolescente, né? O que se passa, e empurrava muitas delas para a zona. Não queria mais em casa e a sociedade não acolhia. As mães de família, as mães não aceitavam elas em casa para poder empregar, né? Com medo do problema com o marido, com o filho, nesse sentido. Aí o que acontecia? Elas não arrumavam emprego, que ia para onde? Onde que acolhia elas para morar, né?
ir lá para pagar o quarto, para pagar a estadia, para pagar a vida delas. A sobrevivência, elas acabavam prostituindo. Tanto com homens da cidade, quanto com homens de fora, que é BR-116, né? Os caminhoneiros, tudo mais. Então, e o garimpo, todo um processo de... Tinha uma que me contou a história, ela era de Caraí, que o pai dela botou ela para fora de casa porque viu ela conversando com um rapaz num bequinho escuro, só porque estava conversando. Aí ele já não era mais virgem, não era mais moça, botou para fora. E ela não tinha para onde que ir, foi parar onde? Na zona, foi parar lá no Francis Sá, no Teoflotone, de lá que ela veio para cá, entendeu? Na época que tinha aquela famosa zona, né, lá no Francis Sá. E aí você imagina, de assim muitas outras aconteceram. Então, assim, eu tive, no início, quando começou o trabalho, eu tinha pouco acesso, porque eu era muito criança. Mas, assim, quando eu tinha oportunidade de ir com Sônia, né, e com a irmã, mais Sônia, eu via muitas delas, escutava muita história delas lá, conversando, mas não entendia muito bem o que se passava, mas eu sabia que eram mulheres que estavam recebendo assistência, né? E eu cresci vendo tudo isso, assim, de maneira como um trabalho de igreja. Não vi como uma pastoral da igreja realmente. Sônia, mais Neuza, na época, elas enfrentaram muitas situações, assim, para defender mulheres. Que tinha mulheres aqui que apanhavam, como eu falei para você, de soldados, né? Era obrigada a lavar a farda dos soldados. Aí teve um dia que Sônia teve que peitar um policial e falou com ele: ela não vai mais fazer isso pra você, porque você não é. Elas não são obrigadas a isso. Aí ele começou a encrencar Sônia. Sônia foi lá no Teoflotone e denunciou ele, entendeu? Assim, foi bem, na época era uma coisa bem... Porque tinha uns policiais autoritários naquela época com falta de conhecimento, aqueles que se formavam recentemente e achavam que era aquilo e pronto, né? O policial era tudo. E não... Hoje em dia, graças a Deus, nós temos policiais aí que têm uma cabeça bem evoluída, que tem cabeça socialmente formada, né? Que quer mudar a sociedade, quer ajudar, né, a construir o melhor para a sociedade. Mas antigamente só tinha para... Foi uma mudança maravilhosa. Tanto que as mulheres criaram consciência, as donas de casa, que eram consideradas donas das casas boêmias, começaram a ter resistência contra as meninas, não queria deixar elas irem na reunião, entendeu? Trancava elas dentro de quarto. Muitas delas não podiam participar. Por quê? Sabia que lá elas estavam recebendo instrução de direitos, que elas podiam ter uma vida diferente de lá, né? Que elas podiam ter um trabalho separado, que não precisava viver essa vida, que elas podiam trabalhar em casa de família, tanto que as irmãs, a Nésia, Sônia, conseguiu trabalho para muitas delas. Sônia deu aula para elas do Mobral, aqui em casa, nessa garagem aqui, ó. Sônia trabalhou da época do Mobral. As alunas de Sônia eram as mulheres da zona, entendeu? Ela deu aulas, a primeira vez, acho que foi a primeira, não sei se foi a primeira turma de Sônia como professora foi essa, não lembro direito, mas parece que foi. E era aqui na garagem de casa, eu lembro nitidamente, porque não tinha lugar ainda, entendeu? Mas, como eu tô falando, elas não podiam ir para a escola também, em outro lugar, né? Como eu te falei, a sociedade, a igreja passou a vê-las diferente depois da pastoral da mulher marginalizada. Se eu contar para vocês uma história aqui, eu tenho Neuza para poder confirmar essa história. Porque Sônia cansava de contar ela aqui para as pessoas. E eu gravei. A igreja, por muito tempo, discriminou. Por muito tempo, tá? Não era porque era pastoral da mulher marginalizada que a igreja deixou de marginalizar elas, não. A igreja marginalizou também. Vou falar para você, teve uma época, na época, que o bispo ia fazer uma visita pastoral aqui em Padre Paraíso. O que aconteceu? Marcou para ir em tudo quanto é pastoral visitar, menos a pastoral da mulher. Aí Sônia mais Neuza acampou na porta da casa do padre e falou que queria falar com o bispo. Chega aí o
João estava aqui na época. Padre João falou assim, o que vocês querem falar com o bispo? Nós queremos cobrar do bispo, por que não marcou para ir lá na escolinha, encontrar com as mulheres? Porque é uma pastoral, é um trabalho também. Aí o Padre João, mas como é que vai levar o bispo na zona? Aí Sônia falou assim, não importa, nós não vamos na zona? Eu não sou da zona, mas eu vou lá. Eu sou igreja. Aí o bispo recebeu Sônia e Neuza e as marcaram com ele. Ele falou assim, eu só vou... Foi aí que foi a história dos casais. Se tiver alguns casais para ir comigo lá. Aí marcou uma celebração, teve uma missa lá na escolinha, né? E as mulheres foram, né? Aí teve uma mulher, eu lembro até como hoje, teve uma mulher, o bispo perguntou o que elas desejavam dele. Aí elas falaram assim, nós queremos batizar nossos filhos. Aí ele falou assim, mas como batizar seus filhos? Ele falou assim, porque os nossos filhos não podem ser batizados, mas os filhos os filhos dos pais de nossos filhos podem ser batizados na igreja católica, lá dentro da igreja. E os nossos aqui não podem ser batizados. O bispo correu água, achou a cabeça. Por quê? Porque ele viu o erro. Quer dizer, o pai, que é prostituto, que vai lá, o filho dele, que não é do fora, que é de dentro do casamento, pode ser batizado aqui. Agora, os filhos que ele tem lá na zona não podiam ser batizados, né? Então aí ele correu água. Foi aí que ele pediu para ter um casal, se o casal que podia assumir o compromisso de preparar essas crianças para serem batizadas. Foi aí que eles foram batizados e foram feitos pela primeira comunhão. E aí, muitos depois disso, eu acho que a igreja começou a abrir mais, né? Teve mais abertura aqui na diocese, eu tô falando daqui, sobre isso. Então, assim, essa visão começou a mudar muito o lugar. Então, as mulheres de lá começaram a ver o mundo, a oração. Tanto que nós temos uma pessoa aqui no Padre Paraíso que, se vocês tiverem a oportunidade de conversar com ela, vocês vão ver a mudança na vida dela depois da escolinha, entendeu? Depois, se quiser, eu falo o nome, mas eu acho que depois. Então, ela tem um testemunho de vida muito grande, vai na igreja, casou, comunga, entendeu? Tem uma vida de testemunho muito importante para dar depois da escolinha na vida dela. A escolinha teve Nossa Senhora, o quanto de mulheres que saiu da vida, arrumou outro rumo para sobreviver, criou os filhos diferentes, né? Tem muita história lá, bonita. Na época, Padre Paraíso, um tempo atrás, morria muita criança desnutrida. O sino batia todo dia de tarde, 2 horas, 3 horas por aí. Descia lá debaixo de cima da Bela Vista. No dia, mais de 3 crianças morriam desnutridas lá da Bela Vista. E eles vinham na loja pedir, pai, pedaço de pano para fazer mortalha e fazer caixãozinho para enterrar as crianças. Muitos forravam só a cacheta de papel, porque não tinha o caixão. E por causa disso aí, irmã Zilda, que fazia um trabalho muito bonito aqui na cidade, irmã Zilda foi uma mulher que sempre preocupou com o social. Ela visitava tudo quanto é casa nessa Bela Vista aí, nesses morros. Ela chamou mãe, ela chamava mãe ia com ela. Todo dia de tarde, se chegasse aqui em casa, você não achava mãe. Mãe estava mais irmã Zilda para Bela Vista. E nessas andanças para lá, eles perceberam o quanto que a mortalidade estava aumentando cada vez mais. E tinha que arrumar um jeito de acabar com isso. E aí, irmã Zilda, mãe contou para ela essa situação que via lá na loja todo dia e a gente pedir pedacinho de pano para ir fazer mortalha para criança. O pai dava amorim. Pai tinha uma peça de amorim lá que era só para fazer caixãozinho, mortainha que o povo pedia, ele dava. Teve uma campanha da fraternidade que chamou Pão para Quem Tem Fome. E nesse trabalho, irmã Zilda mais mãe já tinha começado a juntar com um grupo de mulheres aí, para ver se fazia um grupo de apoio para poder, pelo menos, dar sopa, para tentar matar, amenizar a fome dessas crianças. Essas mulheres reuniam, né, e começaram a fazer bordado para juntar um dinheiro para ver se compravam um terreno. Mas até então, a creche aí começou a funcionar lá no Campinho, no Centro Juvenil, onde que hoje é o CEMEI. Esse campinho lá na creche,
Era reunir, apanhava as crianças, vinham de lá de cima da Bela Vista, as mães traziam para poder ser atendida lá no campinho. E lá eles ficavam para alimentar. Era para não morrer de fome. Ficavam lá o dia para alimentar. Almoçava, tinha comida a primeira refeição e depois tinha a hora de ir embora que tomava a segunda refeição. E isso, né, foi fazendo o trabalho até que chegou a época da campanha da fraternidade. Funcionou lá, mas aí vinha as chuvas, enchia de água. Aí teve que sair de lá e foi lá pro DNR, numa casa de um soldado que doou a casa para poder funcionar. Só que o soldado, o soldado que tinha arrumado a casa, teve um... Desculpa aí. Teve um problema com outro companheiro. E eles começaram a brigar por causa da casa e pediu a casa. Aí não tinha para onde correr com essas crianças. Aí foi a preocupação de querer fazer um galpão na Bela Vista para poder atender essas crianças, continuar atendendo essas crianças. Porque era lá que tinha maior número de crianças que tinha necessidade, que estava sofrendo de fome realmente naquela época, que surgiu antes da escolinha. Lá surgiu antes da escolinha. A Pastoral da Mulher Marginalizada foi depois. A creche já estava funcionando. Quando surgiu essa situação, que a campanha da fraternidade tinha um gesto concreto para ser feito, né? Qual era o gesto concreto? Irmã Zilda mais mãe estava lutando para poder conseguir essas coisas junto com as mulheres. Para poder ver se conseguia mais recursos. Tinha gente que saía pedindo, nós pedia pelas ruas. Uma rua dava ovos, um grupo de pessoas pedia macarrão, outros pedia carne, outros pediam as coisas para poder fazer a comida dos meninos. Na pastoral, do dia que teve a reunião da pastoral, que seria a reunião CPP hoje, né? Para ver o gesto concreto que queria fazer, do gesto concreto da campanha da fraternidade, todo mundo procurou uma pastoral, procurou um gesto concreto para fazer. Aí, irmã Zilda falou assim, mas mãe, a nossa pastoral, nosso trabalho não tem valor nenhum, ninguém quer ajudar a gente. Contou a história das crianças. Aí estava morando aqui na época, um padre chamava José Lábia. Esse padre pegou, abraçou a causa, falou, não, eu vou ficar com as crianças. Com o trabalho de irmã Zilda, Dona Mônica e as mulheres. Porque os outros já estão construídos, isso aqui está precisando mais. E falou o seguinte, não, nós não vamos construir um galpão, nós vamos construir uma creche de verdade. Só que não tinha dinheiro para comprar o terreno. As mulheres tinham feito muito bordado, muitas coxas, tinha rifas, né, para poder vender, mas o dinheiro não dava. E tinha um terreno sendo vendido lá, onde que hoje é a creche, mas não tinha o dinheiro para poder dar entrada. Aí a mãe falou assim, eu vou arrumar o dinheiro emprestado com a pessoa para poder comprar esse terreno. Aí a mãe chegou perto de pai e falou assim, ó, Cid, você podia arrumar o dinheiro para nós emprestado, para comprar o terreno lá, para fazer a creche? Que o moço tá vendendo, era até seu Chico, como é que ele... Chico... Ai, tinha um nome esses dias. Falei até o nome, Chico Romão. Seu Chico Romão tá vendendo um terreno e se nós não tivermos dinheiro, ele vai vender para outra pessoa. E nós estamos precisando comprar lá para fazer o galpão, para poder dar os meninos sopa lá em cima na Bela Vista, dar comida. Aí pai falou assim, tá bom, eu arranjo sim. Aí pai arrumou o dinheiro. Eles foram comprar o terreno. E mãe falou assim, nós vamos pagando você aos poucos, porque nós vamos conseguir bordar, fazer os trem e vai pagando o dinheiro. Aí pai, tá bom, não tem problema não, vocês pagam do jeito que puder. E aconteceu que comprou o terreno. E as mulheres começaram a fazer bordado. Pai pedia, que naquela época tinha os viajantes que vendiam os panos. Vinha nos mostruários e vinha uns retalhinhos de pano. Aí, quando eles estavam fora de linha, eles doavam para papai. Papai doava para a creche, para poder fazer roupinha para vender na feira. Para poder
dar renda, dinheiro para poder conseguir pagar as dívidas e pagar e comprar as coisas para construir. E nisso, José Lávia tomou frente e falou assim, não, pode deixar comigo. Faz um mutirão para limpar o terreno. Aí juntou Miguelinho, irmão de lado, e um outro moço da igreja que chamava Julinho. Grandes homens, que nós chamamos aqui os pais da creche. E Tonha, que também ajudou muito. Fizeram um mutirão lá na Bela Vista e fizeram a planagem do terreno. Fizeram os buracos, fizeram todo o alicerce, a parte do alicerce. E Padre José Lávia conseguiu a verba lá em Mazinello, na Itália, no Udine, lá em Udine, com um grupo de jovens chamado Grupo de Mazinello. E esse grupo fazia apresentação, fazia teatro, esses trem festa lá, e o dinheiro eles mandavam para Padre José Lávia poder investir lá na construção da creche. Tanto que na época, quando eles viram que a construção da creche era de alta qualidade, teve alguém que questionou, por que um prédio bonito desse está sendo construído lá em cima, por que não foi construído aqui embaixo? Aí ele falou assim, a igreja tem que ir onde que o povo está. Então, a necessidade é lá, não é aqui. E eles merecem uma coisa bonita assim, as crianças merecem. Por isso que tem que ser desse jeito lá, e foi por isso que foi construído daquele jeito. Tanto que, naquela época, eles queriam botar telha de amianto, ele não deixou. Ele falou assim, onde que mora gente, criança, ninguém usa telha de amianto, mas não. Telha de amianto não se usa hoje nem para pôr, nem rebuçar a casa de animais mais. Porque é cancerígeno, né? Ele falou isso até, ele falou, naquela época ele já estava bem evoluído. E assim surgiu a creche, né? Irmã Zilda batalhando, pedindo para poder sustentar, continua a doação, vivendo de doação. Tinha o projeto das irmãs Anésia fazendo projeto da LBA. Aí essa verba que hoje recebe é a antiga verba da LBA, que hoje é Fundeb, né? Tá vindo Fundeb porque virou escola, que lá na creche hoje é escola, considerada escola, porque tem o registro e tudo. Mas foi a partir de muita luta. Falar de Sônia é um pouco complicado para mim, que sou irmã, mas eu te falo uma coisa. Sônia preocupou tanto com o social, tanto com os outros, que ela esqueceu dela. Quando ela chegou a pensar nela, já estava no fim. Sônia doou a vida dela para o serviço dos outros, falar a verdade. Sônia não tinha uma agulha em nome dela. O dia que a creche não tinha comida, que não tinha nada para poder fazer lá, ela saía comprando com o dinheiro dela, o que ela ganhava como professora para poder dar para as crianças. Ela preocupou, fez dívida para poder manter a creche e garantir o que estava lá, porque ela não tinha recurso de outro lugar, entendeu? Ela não tinha apoio, falar com você que teve apoio político para poder garantir o funcionamento da creche naquela época, não tinha não. Foi ela, realmente, ela fez de tudo para poder manter a creche firme. No início foram irmã Zilda quando estava, né? Mãe, minha mãe ajudando, mas depois a irmã Zilda passou para ela, né? Para poder assumir, porque tinha que deixar para alguém da cidade, porque a irmã Zilda ia embora. Ela pediu Sônia para ajudar. E Sônia abraçou a causa. Mas Sônia teve a ajuda de outras pessoas, igual eu tô te falando. Teve muita gente que ajudou. Mas essa questão aí de Sônia, ela deixou de viver para ela para viver pro social. Sônia, se eu te disser, ela trabalhava como professora. Ela era professora, só recebia um salário por aula que ganhava. Se Sônia morreu, Sônia não tinha uma agulha em nome dela. Salário nenhum. Ela viveu para os outros, ela viveu para a creche. Realmente, ela doou a vida dela, tanto para a creche quanto para outras coisas também na sociedade, na cidade. Todo mundo... Lembro no dia que, na véspera da morte dela, eu estava com ela no hospital. O dia que ela passou mal, antes que o médico deu ela alta na terça-feira, falou com ela, deu alta, nós ficamos esperando o Múcio buscar ela, eu e ela lá no hospital. Tinha um menino que tinha caído, porque bebia umas, caiu, machucou todo. Falou assim, ele falou assim, ó Sônia, me leva para a clínica. Sônia falou assim, eu vou levar você. Sônia, você nem aguentando falar. Ele sentado do lado de Sônia, que tinha acabado de ser tratado lá, porque ele tinha caído e machucado.
vou te levar, mas não agora, porque está no processo político, eles podem pensar que eu estou te ajudando por causa de política, e não é. Então deixa para depois da política eu te levo. Mas Deus tirou ela antes. Tem muita coisa ainda que precisa ser resolvida na creche. Tem coisas que, igual eu te falo, documentação que precisa ser, né, das pessoas que estão lá ajudando. Tem muita coisa que precisa ser normalizada. Porque eu tenho certeza que o sonho dela ia ser ver isso tudo legalizado para não falar assim, a creche está funcionando dentro das normas certinhas. Mas essa questão de financeira vocês já viram, né? Os últimos sonhos dela, que ela estava almejando nos últimos dias, foi a cobertura, que de graças a Deus nós conseguimos, já está feita, já está o muro de arrimo, que ela falou, começou, e ela não falou que não ia ver terminar, e realmente ela não viu, mas terminou. Muito suor e muita luta, ela conseguiu, depois de muita, entendeu? Muito suor de pedido, de luta, pedindo na administração para fazer na época, não foi essa administração, foi a outra. Mas conseguiu, no final de tudo. E a única coisa que ela falou, a última coisa que eu lembro que ela falou também que ela almejava, era que tem um espaçozinho lá, onde tem um parquinho, que está lá agora, era um lugar onde que ela queria construir, bater laje, para construir uma salinha no rumo da rua, para fazer tipo uma lojinha de um bazar, para vender algumas coisinhas para juntar um dinheirinho quando a creche precisasse pagar algum documento, pagar alguma coisa, ter uma verba extra para poder, né? Mas era coisa que a gente pode conseguir no futuro, sem problema. Se hoje a Bela Vista tem uma água tratada, agradece a creche. Se hoje existe uma escola de qualidade lá na Bela Vista, agradece a creche. Por quê? Porque as crianças da Bela Vista não bebiam água tratada, bebiam água da biquinha. Depois que a creche foi para lá, que construiu a creche, preocuparam de levar a água, que Sônia lutou para pedir a água lá em cima, porque a creche precisava de água, Copaz, água tratada. Tinha da biquinha, mas precisava da água tratada para o povo, para poder beber. A luz, até lá em cima, que só ia até uma altura. E a creche foi construída praticamente quase por último. Que ali onde que tinha o cruzeiro, onde que foi construída a igreja, já era o fim, entendeu? Mas ela era um jovem que pensou alto, sonhava de ver o mundo diferente, um Padre Paraíso com rumos diferentes. Sônia já pegava mais diretamente, o lado dele era mais da educação. Ele sonhava onde Padre Paraíso, as pessoas aqui, todo mundo tivesse direito a uma educação de qualidade, todo mundo tivesse condições de sobreviver com decentemente, salário justo e tudo isso. Manel, ele realizou sonhos políticos para Padre Paraíso que naquela época era considerado subversivo. Né? Meu pai apoiava direito, apoiava a Arena 1, a Arena 2, e ele já não apoiava pai. E naquela época era considerado assim. Quem não fosse da Arena 1 e nem da Arena 2 era subversivo, né? Era considerado assim, isso aí pensa diferente. Ele já acompanhou uma linha diferente. Ele não aceitava isso. E o sonho dele era estudar, ele gostava de estudar. Quando ele foi preso porque ele começou a ver com um grupo de jovens que tinha aí na cidade da política, começou a observar que Padre Paraíso estava indo por caminhos errados politicamente. Tinha prefeito fazendo coisa errada. Eles começaram a soltar jornalzinho, denunciar. E aí ele entrou no meio, só que ele era seminarista na época também, né? Ele era da igreja. E quando ele estava aqui na cidade, ele começava a fazer esses jornalzinhos, mais um grupo de jovens que tinha aí. E a igreja naquela época tinha uma postura, como se diz, mais social, nesse sentido. Mais política social. Preocupava realmente em formação, que era a época das SEBs, onde que a igreja estava mais voltada por construir uma sociedade igualitária. Uma sociedade onde que o povo tinha direito a ter vez e voz, né? Onde que o povo não era só amém, amém, mas que tinha o direito de falar assim, eu quero que seja diferente.
Eu sou igreja, eu participo, eu tenho direito. Então a SEBS é voltada nesse sentido. Eu sou igreja, eu não estou aqui como telespectador, não. Então ele era dessa linha. E aí, por ele estar nesse meio, ele ajudou a fazer uns jornalzinhos aí, que estavam denunciando o prefeito. E era a época da ditadura, né? Não podia falar certas coisas que já era motivo de estar sendo perseguido. E como ele era seminarista, ele ficava muito lá na casa paroquial, lá no padre Felite. E os dois seminaristas, João e Pedro, ajudando no telhado da igreja. E o padre Felite falou assim com ele: Manela, eu vou lá no Corte do Benco, porque prenderam uma mulher lá, que estão querendo tomar a terra dela. Eles prenderam a mulher. Vou lá saber dessa história direito. Aí ele falou assim: vamos mais eu. Ele falou assim: vou sim. Desceu do telhado e entrou no carro com o padre. E Cula viu um momento, na hora, Cula de Solotário. Aí eu vou também. Pegou bem na hora, entrou no carro e foram. Aí na estrada eles encontraram com o carro da polícia civil. Aí, quando chegou, o padre parou o carro. Aí o policial falou com o padre que estava levando a mulher e que não tinha dado satisfação nenhuma para ele não, porque ele só não ia preso também porque ele era italiano. Aí o padre falou assim: Manela, olha a situação dele lá, da mulher lá para mim. Aí quando o padre falou assim: Manuel, ele perguntou: Manuel de quê? Aí ele falou assim: Manuel Viana. É você mesmo que nós estamos caçando. E põe o Manel, prendeu. Aí Cula apelou na hora, xingou o policial e falou assim: não, mas vocês não podem prendê-lo assim, não. Quando vocês estão puxando o saco de presidente da República, o cavalo dele está comendo maçã e vocês estão aqui comendo capim. Eles foram prender ela também. Que aí ficou os três presos. Aí começou a história do Manel nesse sentido, de perseguição. Mas eles prenderam ele por causa da história do jornal que eles suspeitava que era eu. E aí Manelo ficou desaparecido mais de 3, 4 dias. E a gente sabia onde que Manelo estava. E nesse ele foi ameaçado de morte e tudo mais. Como ele era seminarista, a igreja tomou posição de fazer alguma coisa, de buscar, de estar atrás. Dom Quirino, né, era o bispo de seminário na época, em Teoflotão. Dom Quirino entrou no meio, Dom Enzo, o povo tudo da igreja, para ver onde que ele estava, caçando ele, onde é que ele estava. Ele estava escondido lá em Pedra Azul. Aí, o povo do sindicato, aqui dos trabalhadores, já tinha reunido o povo da zona rural, porque eles iriam na casa do prefeito, porque foi o prefeito que mandou o prefeito. Aí, mãe falou assim com eles: não, deixa eu tomar minha posição como mãe primeiro, depois vocês podem fazer o que vocês acharem que vocês devem fazer. Mas deixa eu primeiro tomar minha posição, porque eu tenho que saber, eles têm que saber que ele tem uma família. Aí a mãe foi lá na casa do prefeito e falou com eles: olha, eu dou vocês até tantas horas para vocês aparecer com meu filho. Se vocês não aparecer com eles, não é só com meu filho, né? Com os 3. Eu não respondo pela atitude do pessoal que está reunido para vir aqui, não. Cula, Manuel e a moça, a mulher, irmã do Chiquinho, do bem, que tinha sido presa. Só que a mulher soltaram. Agora, Cula e Manel, eles desapareceram com eles naquela época, ficou sumido. Aí que apareceu. Aí que eles deram notícia onde Manel foi aparecer preso lá, então aí eles levaram Manel lá para Araçuaí. E aí que o bispo encontrou Manel. Mas aí começou a história política de Manel, por aí, né? Mas ele não almejava candidatura nem nada, não. Mas o sonho dele era ver Padre Paraíso diferente. Ele pensava que através da educação mudariam os rumos da sociedade, como a verdade é através da educação que a gente pode garantir uma sociedade melhor, né? E assim foi. Chegou até onde chegou, ele conseguiu. Foi vice-prefeito, né? Fez o que podia fazer pela educação em Padre Paraíso. Ele largou o seminário, não quis continuar, porque eu acho que ele sentiu que a missão dele era maior do que ser sacerdote só, porque aí ele ia se sentir limitado, né? No sentido de fazer o que ele desejava. Então, acho que a vocação é vocação. Então, a vocação dele não era realmente ser padre, mas a vocação dele era trabalhar em prol da educação, sem compromisso de ter alguém que botasse limite nesse sentido nele, né? Com liberdade, mais liberdade. Naquela época, aquela foto que vocês viram dele com o Papa, foi na época que ele era... Que estavam aqui aqueles 2 seminários, João e Pedro.
Eles foram para a Itália, Manelo foi passear lá e eles ordenaram. Aí os seminaristas queriam, o Papa iria ver os seminaristas, eles foram juntos, Manelo foi junto, né? Aí eles levaram Manelo lá onde que estava o Papa, e Manelo encontrou com o Papa, e o Papa falou assim, tem um brasileiro no meio de vocês aqui. Que aí ele viu que era, ele falou assim, tem sim, e reconheceu o Manel, né, no meio dos italianos lá, dos seminaristas italianos, mas Manel foi lá, não foi nem na época de Romaria, não. Foi uma visita exclusiva que teve do seminarista com o Papa, naquela região, seminaristas de Brecha. E aí, ele foi. Manel, depois disso, ele teve na Itália 2 vezes, né? Mas essa ida dele lá com o Papa foi maravilhoso, porque ele recebeu do Papa bênçãos, recebeu um rosário exclusivo. Esse rosário, ele pediu a bênção do rosário para minha avó, que estava cancerosa, a mãe de meu pai. Ele chegou aqui, entregou ela esse rosário, ela entregou para ela falava assim, meu rosário é o rosário mais importante da cidade. E ela tinha uma fé nesse rosário. Ninguém pegava no rosário a não ser ela. Um dia, realmente, tem conflitos, mas graças a Deus, como assim, tem todo canto, tem aqueles que são mais eufóricos, mais entregues, e tem aqueles que são mais calados, mais sossegados, que não gostam muito de envolver, fica na deles. Aqui em casa é assim, mas ninguém nunca interferiu no trabalho do outro. Tinha época que dava até raiva, porque assim, não tinha outro assunto, a gente chegava já chato. Era política, era situação do povo, da rua, vida do povo que estava sofrendo, era isso e aquilo. Mas em momento algum, assim, houve aquele conflito, aquela briga, não. Graças a Deus, aqui em casa a gente sempre foi harmonioso, né? Meu pai e minha mãe nunca vi pai e mais mãe brigar por conta disso. Eu via pai falando com mãe, essa mulher podia ser irmã, vai morar mais assim, rua. Só falava brincando, que meu pai brincava demais. Mas nunca vi nenhuma briga por conta disso, de mãe estar vivendo socialmente, que não. Meu pai nunca conseguiu dominar a mãe nesse sentido, entendeu? Ela sempre teve a autonomia dela de fazer aquilo que ela queria. E ele também nunca se opôs a isso, nunca, entendeu? O pai era muito dado também nesse sentido, ele tinha muita amizade com o povo da zona rural, né? Aqui dentro da cidade também, então não tinha conflito, né? A gente cresceu desse jeito. Vendo, se ele que era ele não botava, né, não tinha, porém, ora aqueles que era calado, que não queria envolver, continuava do jeito da vida deles, né. O que eu falo para os de hoje e para os que virão, se chegar um dia alguém, né, puder me ouvir no futuro ainda, que eles não deixem o egoísmo tomar conta deles, não. Porque o que faz hoje o mundo sempre, do jeito que está, é as pessoas só olhar para si. O egoísmo, o eu e o eu. O mundo precisa abrir os olhos, as pessoas precisam ver o mundo com os olhos fora deles. Porque a pessoa egocêntrica é uma pessoa triste. Porque primeiro ele guarda tudo para si, o mundo é só em volta dele e nada mais ao redor. E aí ele acaba perdendo muita coisa. Que primeiro a gente, olha ao seu redor, a sua família, depois você olha a cidade, depois você olha seu município, né? Todinho, além das cidades que você mora, sua rua, você olha a cidade, olha o município, olha o estado, depois você olha o país, depois o mundo. Então você precisa abrir a sua mente pro todo. E ajudar o próximo é isso, é você sair de si em busca do outro, né? Lembre que não é só você que precisa de coisas boas, os outros também precisam. Então a gente precisa aprender a olhar para os outros. Na minha casa tinha comida, mas na casa do outro também precisa ter. É isso que a gente aprendeu. Eu lembro quando, pelo fato de meu pai ter uma lojinha, um comércio, a gente sempre teve um conforto melhor de comida, né, nesse sentido. E às vezes mãe tinha, eu lembro como hoje, as pessoas que lavavam roupa para a mãe, tinha aqui na época uma caixa d'água, era pequenininha, mas eu lembro, ela chamava Deaci. Ela lavava roupa para a mãe e mãe dava comida também para ela comer lá mandava comida para ela lá. Ele lavava quando que era Copasa, tinha uma caixa d'água e as mulheres, as lavadeiras lavavam roupa lá. E aí
ela, mãe mandava a comida dela. E aí mãe sempre mandava a comida dela numa vasilha maior, numa gamela, chamava gamela, bem grande, um tanto de colher ao redor, porque ela levava os filhos lá pra lavar roupa, porque os meninos comiam com ela. Quer dizer, não era uma questão, a gente sabia que a necessidade era grande, né? E quantas vezes, gente, quantas vezes, mãe saiu daqui, mas irmã Zilda, para ir na Bela Vista fazer visita e chegar lá e encontrar as crianças sozinhas dentro de casa, com a latinha no fogão, com a água fervendo. E aí pergunta, cadê a mãe de vocês? Ah, se for lá embaixo na casa de Dona Mônica, pedir Dona Mônica feijão para fazer comida para nós. E mãe lá mais vezes. Assim, eram pessoas que conheciam ela, que pedia, sabia que ela dava. Graças a Deus, uma coisa que nunca faltou, foi poder ter condições de poder ajudar alguém que precisasse. E mãe tinha isso com ela. A fome sempre preocupou ela. Teve, mas assim, eu não tenho lembrança desse momento. Eu acredito que tenha tido, porque ser humano, né? Tem momento de fraqueza, assim. Quando ela via, se sentia só, mas sempre aparecia alguém para dar força para ela. Nossa, Sônia, com essa creche, ela sofreu muito. E uma das pessoas que ela agradecia muito, e nós agradecemos até hoje, que sempre deu a mão para a creche, foi Evalci ali de Zé Gordo. Nos momentos mais difíceis que a creche estava passando, principalmente financeiro, de dívida que tinha que pagar, porque você sabe que existem essas leis que tem que ser cumpridas, né? Quem ajudava? Valci. Não tinha onde tirar, quem emprestava o dinheiro? Valci. Então, assim, teve muita luta mesmo. Então, assim, teve momentos de alegria? Mas teve momentos de muito sofrimento, assim. Não vou falar que não. E Manel, quando ele viu que, você já viu falar que o profeta não é aceito na sua terra, ele foi para Taubim, para lá, porque quando ele fez o concurso, ele fez para lá, porque ele era apaixonado com o Pato Felito, né? E Pato Felito mudou para Itaubim e levou ele para lá. Foi Pato Felito que fez a cabeça dele, ao morar mais eu. O Pato Felito tinha ele como um filho. Eu acredito que ele tomou o Manelo de mãe na época que eu conheci o Manelo, porque ele passava noites e mais noites batendo papo mais ele lá aqui na casa paroquial. E eu levou o Manelo para lá e Manelo fez concurso do estado. Passou, na época ele foi um dos primeiros, passou no primeiro lugar em Minas Gerais, na época, em 2 caras. Então ele logo assumiu lá. Mas não é porque ele não gostava de Padre Paraíso, né? Pelo contrário, ele amava Padre Paraíso. Ele tinha uma adoração por Padre Paraíso. Quando ele foi candidato a prefeito, pela primeira vez aqui em Padre Paraíso, Manelo ganhou a rede de saneamento básico todinha da cidade de Padre Paraíso, de graça, lá da Itália. Um engenheiro chamado Luciano Silvério, que hoje infelizmente faleceu, o que fez a usina de Itaipu, o projeto, deu para Manel de graça, com tudo pago, com os funcionários e tudo mais, vindo da Itália. A única coisa que Manel ia arcar era com a despesa de comida deles, que eles iam ficar na casa paroquial, a rede de saneamento básico da cidade, todinha. Olha que é coisa de primeiro mundo, entendeu? Se Manelo ganhasse a eleição, que Manelo já ia receber, ia ter isso que ele ia fazer. O sonho de Manelo era ver Padre Paraíso diferente. O sonho de Manelo era ver Padre Paraíso, coisa de primeiro mundo. Tanto que quando ele pôde, o tempo que ele foi vice-prefeito, ele trouxe para Padre Paraíso o quê? Uma faculdade, que é aquela UFMG que tá, o UFJ que tem aqui, federal. Foi ele que trouxe. Ele deu aula aqui, cursinho de graça para esse pessoal que formou na UFJ, quando estava aí fazendo. Não sei se você lembra daquela pessoal que formou aqui na Câmara, na época aí, que teve a faculdade, justamente a casa de Diamantina, não teve a faculdade, essa mesma, não é essa que está aqui hoje? Pois é, quando veio, antes de vir para cá, antes de estar no prédio, o pessoal fazia nas escolas, né? Os professores vinham dar aula aqui para o pessoal daqui da região. Foi Manelo que trouxe. Manelo foi dar aula para eles, para fazer o vestibular, para passar, para fazer essa faculdade. A preocupação do Manelo sempre foi a educação. Ele queria ver Padre Paraíso, todo mundo evoluindo, sabe? Tanto que ele fez uma educação de primeira qualidade. Se hoje a educação de Padre Paraíso é estruturada, no sentido municipal, os professores, todos eles, que um dia pergunta, falam.
Vocês podem perguntar. Quem foi que organizou a educação? Foi Manuel Viana. É pro dever realizado hoje, né? A creche, por exemplo, pra mim, eu entro lá dentro, eu vim sinto assim, realizada, de ver aquilo ali que foi fruto de luta do pessoal da cidade, né, ter participação de mãe, de Sônia, minha, que eu também ajudei a pedir, né? Tem todo um... É uma alegria total. Falar pra você assim, não tem como te dizer especificamente, mas a gente vê um sonho realizado. Mas a gente almeja que eu queria ver Pato Paraíso, onde todas as coisas que foram construídas, o povo tivesse a participação realmente. Ainda Pato Paraíso tem muita gente acomodada ainda. Precisa mudar muita coisa ainda. Eu vejo aí, por exemplo, nós temos um asilo. Você sabia que o asilo, nós agradecemos aquele asilo a existir? É um grupo de idosas que abraçou a causa para poder, preocupou em buscar a situação, mudar aquela situação de vida dos idosos aqui da cidade. Tinha muito idoso sendo abandonado, morrendo na míngua nas casas, né? Então, foi pessoas que preocupou com isso, Dona Gessina, Dona Nancy, né? Teve gente um grupo de senhoras, você sabe disso, né? E eles tiveram o respaldo de quê? Para poder montar legalmente, eles tiveram o respaldo da creche, legalmente. As COP precisou da creche para poder funcionar o Fundo Cristão. Só veio para cá, porque antes não tinha as COP, não tinha legalização. Ainda usou a creche. Nossa, a creche foi uma mentora por muita coisa no Pato Paraíso. Muitas, né? Hoje, graças a Deus, tem as pessoas que doaram a casa, igual lá no asilo, né? A irmã de Gisele, que doou a casa para fazer o asilo, né? Ela que sempre manteve essa situação de ter o local. Mas as pessoas que trabalharam mesmo para poder o asilo iniciar firme mesmo foi essas senhoras. O que eu peço à juventude é que lembre disso, que o mundo não vive só do momento, que as pessoas precisam de ter a garantia do futuro. Não pense só neles, como eu falei, pense que o egoísmo não constrói, só destrói. E ele não cresce, não deixa ele crescer. Ele não vai crescer nem como pessoa, né, nem como ser social e nem como um ser humano. Porque a pessoa que é humana, ela pensa no próximo. E a pessoa social, ela envolve na sociedade todo. Então ela tem que crescer junto, humanamente e socialmente. Abrindo o leque da vida para cuidar do outro, lembrar que o outro existe, nesse sentido. Isso que eu desejo para a juventude, para o Paraíso, para as crianças. E esqueça um pouco do imbiguinho e cuida do outro, pensa no outro. Que a juventude acaba.